Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 5. Do versículo 1 ao 19, é um texto grande, então se você desejar sentar, fique à vontade. Glória a Deus, diz assim: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei.
Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. A história de Naamã é uma história bonita, é uma história que você já ouviu outras vezes, é uma história que nos ensina contra o orgulho, e é uma história que é palavra do Senhor, então vale a pena a gente ler e reler e reler e reler, porque cada vez que a gente lê e medita nela, a gente aprende uma coisa diferente. Então veja só, esse homem chamado Naamã, ele era comandante do rei da Síria, do exército do rei da Síria. E ele era um homem bem-sucedido. Ele era rico, ele era comandante do exército, ele era o que mandava. Ele era amado pelo rei e pelas pessoas do seu país, ele era respeitado pelos seus soldados. E ele era respeitado e amado por sua esposa, que se preocupava com ele. E ele era valente. Então veja só, esse homem tinha tudo para ser feliz. Mas a Bíblia nos diz que ele era leproso. Olha só, no versículo 1 que nós lemos, no finalzinho, diz assim, ó. Então ele tinha, ele era bem conceituado com o seu rei e tudo mais, mas diz assim no final do versículo 1, era ele herói da guerra, porém leproso. Então todas as coisas que ele tinha de bom, tudo que ele era, tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Mas, como a Bíblia diz, porém era leproso. Esse porém era leproso fazia com que todas essas outras qualidades que ele tinha ficassem diminuídas. Porque ele tinha tudo isso, mas ele não era feliz. Então ele era bem-sucedido, ele era amado pelo rei, ele era amado pelo povo, ele era amado pelos soldados, ele era amado pela esposa. Mas ele não era feliz, porque ele tinha lepra. E nós sabemos que naquele tempo a lepra não tinha cura. Então ele tinha uma certeza, ele iria morrer. E a morte por lepra, ela não é rápida, ela demora, ela vai primeiro desfigurando, a pessoa, ela vai comendo a carne e leva um tempo até morrer. Então a pessoa fica num estado miserável, porque começa a apodrecer a pele. Então ele não era feliz. E nós podemos entender já nesse início aqui então, que quantas as pessoas hoje, que são assim, tem tudo para viver bem, tem tudo para ser feliz. Porém, aqui no caso de Naamã, diz porém, leproso. Mas no caso de muita gente, a pessoa tem outros problemas. Por exemplo, vamos dizer aqui, uma pessoa bem-sucedida, tem dinheiro no bolso, tem um bom trabalho, carro, tem casa,
é respeitado pelos outros, porém, vamos falar do mal do século, tem depressão, né? É o mal do século, a depressão, né? Ou porém, medroso, porém, sofre, né? Então tem muita gente assim. E aqui então nós podemos ver, olha, ele era um homem rico. Mas o que é que nós aprendemos com isso? A pessoa pode ter dinheiro, mas ser infeliz. Por quê? Porque o dinheiro pode comprar uma casa, mas ela não compra um lar, né? Tem diferença de ter casa e de ter lar. O dinheiro pode comprar um plano de saúde excelente, mas não compra saúde. O dinheiro pode comprar comida, mas quantas pessoas que têm comida, as mais chiques do mundo, as especiarias, as coisas muito, né, que são caras, mas não sentem vontade de comer. Porque estão ou doentes, ou porque realmente não têm vontade de viver, né? Então o dinheiro pode comprar muita coisa. Uma das coisas, por exemplo, o dinheiro pode comprar a melhor cama do mundo. Mas o dinheiro não faz a pessoa dormir bem. É ou não é? Ah, pastora, mas quem tem dinheiro dorme tranquilo, porque daí não tem esse problema que a gente tem, que é de estar correndo atrás do dinheiro para pagar as contas. Não. A Bíblia mesmo fala em Provérbios que aquele que tem dinheiro não dorme porque tem dinheiro, porque sempre está com medo de que alguém esteja roubando as coisas que ele tem. E muitos não dormem porque não tem paz, não tem, como é que eu vou dizer para você? Não tem um sono tranquilo, um sono reparador. Por quê? Não tem Jesus. Então não dorme gostoso, né? Se tem uma coisa que eu digo sempre assim, eu posso não ter dinheiro, mas eu durmo tranquila. E é bom dormir, não é? Que coisa boa a gente deitar e dormir, ter uma noite de descanso bem abençoada. É muito bom. E isso o dinheiro não compra. Então o Naamã tinha dinheiro, porém leproso. Quer dizer, só tinha uma certeza, que ia morrer. É claro que a gente sabe também que um dia, se Jesus não voltar a buscar a igreja antes, nós também vamos morrer. Mas não por uma coisa séria, assim como lepra, né? Ou pode até que seja uma doença. Mas a gente tem a esperança da vida eterna. E quem não tem Jesus não tem a esperança da vida eterna. Então está naquele medo da morte. Então veja só, o Naamã era assim. Ele tinha tudo que um homem precisava para ser feliz, para viver bem, mas não era, porque era leproso. Só que, numa das, vamos dizer assim, batalhas, investidas, que a Síria, né, fez contra Israel, aí eles pegaram alguns escravos e junto levaram uma menina. É claro que você já conhece essa história, mas eu estou tentando resumir. Então eles levaram uma menina, que era de Israel, levaram ela como escrava e ela foi trabalhar na casa da mulher do Naamã. E essa menina, então, quando viu que o senhor dela, no caso Naamã, era leproso, ela falou para a esposa dele, né, que foi ali, ó, no versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor, quer dizer, que bom se o meu senhor, ou Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então essa menina não se envergonhou de falar de Deus. Ela falou aqui do profeta, né? E o profeta, um homem de Deus. Então ela não sentiu vergonha. E quantas são as vezes hoje que a gente sabe que Deus pode curar, que Deus cura, que Deus liberta, mas a gente vê alguém se queixando de algum problema na rua e fica quieto, não fala nada. Nós temos a obrigação de falar: Jesus cura, Jesus salva.
Então nós temos que fazer isso. E a menina fez sem se envergonhar. E um outro detalhe, a menina aqui poderia usar de vingança, porque ela foi levada como escrava. Ela foi tirada da sua família e levada para uma terra estranha, morar na casa de pessoas estranhas e trabalhar como escrava. Então ela era uma escrava na casa de Naamã. E mesmo assim ela não usou de vingança. Por quê? Imagine se fosse no tempo de hoje, muitos iam dizer assim: que morra de lepra, me tirou da minha família, pois então que morra, né? A atitude de muitas pessoas seria essa: não vou falar de Deus para isso, está leproso, que morra logo. Mas a menina não fez isso. A menina não usou de vingança. Ela não quis ver o mal do Naamã, que era agora o seu senhor, porque ela era uma escrava. Então, ela falou, né, que o profeta de Deus poderia curá-lo. É claro que a gente sabe que não era Eliseu, o Eliseu aqui que era o profeta da época. Não era Eliseu que ia curar, era Deus através de Eliseu. Mas ela falou, então, do profeta. E o Naamã, com certeza a sua esposa falou para ele, e ele falou para o rei. E o rei disse: vá lá então. Porque o Naamã era uma pessoa bem vista por todo mundo gostava dele. O rei pensou: se tem uma saída, se tem uma chance do meu comandante ficar curado, porque eu não quero que ele morra, porque ele era um bom comandante, então eu vou aproveitar. E mandou que Naamã fosse, E no 5 ele diz assim: respondeu o rei da Síria: vai, ande e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então o rei da Síria enviou uma carta para o rei de Israel, pedindo para que o rei curasse Naamã. Mas o rei aqui não sabia, né, que não era o rei de Israel que ia curar, que era Deus através do profeta. Aí quando o rei de Israel recebeu a carta, ele já, que nem tem o ditado por aí que diz: subiu nas tamancas, né? O que ele está pensando comigo? Eu não sou Deus para tirar a vida ou dar a vida para alguém. Isso aí é armadilha, né? Porque foi aqui, ouvindo... Não, 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então ele disse: ele está querendo confusão. Ele quer fazer guerra comigo. E hoje tem muita gente assim, desconfiada, tem muita gente que acha que todo mundo quer ver seu mal. Isso não gosto de citar aqui muitas vezes a psicologia, porque nós temos que seguir a Bíblia, mas a psicologia chama isso de síndrome de perseguição. Às vezes todo mundo quer o mal dela, então isso é um problema psicológico, né? E o rei aqui, não estou dizendo que era o caso do rei, mas ele agiu assim: isso aí é armadilha. Mas aí quando Eliseu ouviu que o rei tinha dito isso, ele disse: ô rei, eu esqueci o nome do rei agora, irmãos, eu li de tarde e acabei esquecendo. Felipe, se tu puder procurar aí para mim, alguma coisa, esqueci mesmo, li de tarde e esqueci. O nome do rei de Israel no tempo de Naamã. Aí o Eliseu ouviu isso e disse: o que se fez, rei? Por acaso não tem profeta de Deus aqui em Israel? Mande ele vir falar comigo. Em outras palavras, ele estava dizendo: o que você está pensando? Que Deus não age? Mande ele vir falar comigo, que Deus vai agir. Então, existe homem de Deus em Israel e existe Deus em Israel. Então, ele foi, mandou esse recado para o rei.
E o rei, então, mandou que Naamã fosse lá, né? Com os seus... Jorão, isso mesmo, eu sabia que começava com Jô. Então, o rei de Israel era o Jorão. Isso, Jorão, né? Jorão. E então, Eliseu repreendeu a Jorão. Ele disse, o que é isso? Você acha que não tem profeta aqui em Israel? Em outras palavras, ele estava dizendo, você esqueceu que existe Deus em Israel e que Ele pode usar a minha vida para curar esse homem? Então, aconteceu isso. E aí foi Naamã para falar com Eliseu. Mas aqui tem um detalhe, irmãos. Nós lemos no versículo, deixa eu ver onde é que está, 5, que Naamã tinha levado presentes para dar para o profeta, presentes para dar para Naamã. Olha o que é que ele levou: 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E esses presentes ele queria dar então como que em troca da cura que ele iria receber. Mas Eliseu não aceitou isso. E aí quando Naamã chegou, eu acho que tem que fechar a porta ali, irmãos, ó, tá uma chuvona. Os cachorrinhos vieram se esconder da chuva, tadinhos. Quando Naamã chegou, né, na casa do profeta Eliseu, ele esperava que Eliseu viesse, saísse da casa, fosse lá fora onde ele estava, fizesse reverência, fizesse toda uma pompa de dizer, não, esse é o grande general, vou tratá-lo bem. Sabe o que Eliseu fez? Nem saiu de dentro de casa. Ele apenas mandou um recado para Naamã. Ai, pastora, mas o Eliseu foi mal educado? Não, não foi mal educado. Porque Deus estava agindo através da vida de Eliseu para primeiro curar Naamã do seu orgulho, para daí poder curar o seu corpo. E o Naamã ficou revoltado com isso, né? No versículo 11 diz assim, eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele pensou assim que Eliseu ia fazer uma cena, venha cá, Naamã, vou clamar a Deus em voz alta, vou pôr a mão na tua cabeça e vou ordenar que o Senhor o cure. Eliseu não ia fazer isso. Isso acontece muito hoje, né? De pessoas que acham que pode mandar em Deus e querem dar ordem, Deus faça isso, faça aquilo. E para Deus não precisa cerimônia, irmãos. Basta uma palavra, não foi o que o centurião falou para Jesus? Não precisa ir lá na minha casa. Só diga uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Não precisa cerimônia. Não precisa você chegar diante de Deus e dizer palavras lindas, maravilhosas, tirar aquelas palavras assim, lá do fundo do baú, lá de dentro do dicionário. Grande, poderoso, eterno. A gente sabe que Deus é tudo isso. E não é errado dizer que Deus é isso na oração. Mas não tem necessidade quando se trata de... A pessoa só quer se aparecer. Quando a pessoa só diz assim, Senhor, opera em nome de Jesus, cura, amém. Muitos saem insatisfeitos, que nem Naamã. Achei que a pastora, o pastor, iam fazer uma oração assim, daquelas de descer fogo. Principalmente comigo, porque eu faço isso, eu sou mais direta. Senhor, em nome de Jesus, cure, livre, abençoe, amém. Eu já sou mais assim, direta. Mas tem gente que aí diz, não, essa oração não valeu a pena, não tem validade. Por quê? Mas para Deus não precisa outra coisa. É só dizer isso. Seja lá o que for que você precisa pedir para Deus em oração, não fique fazendo rodeios. Fale com clareza e fale um objetivo, Senhor.
estou assim, preciso disso, sei que o Senhor pode me curar ou me libertar, seja lá qual for o problema. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Não precisa cerimônia, não precisa cena, não precisa. E Naamã foi certo de que Eliseu ia fazer todo um espetáculo para poder curar a lepra. Mas Eliseu nem saiu de dentro de casa. O que ele disse? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã ficou revoltado, né? Pensei que ele ia fazer um espetáculo. Agora ele me manda eu me lavar no Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, era um rio de águas sujas. Por isso que ele disse aqui no versículo 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Porque os rios que tinham lá na Síria, esse aqui que ele citou, Abana e Farfar, eles eram de água limpa. E o Jordão é água barrenta, sabe, com barro, água suja. Então ele se indignou, né? E disse, mas lá tinha rio melhor, por que eu vou ter que me banhar agora nessa água de rio sujo? E achou difícil de fazer. E não iria fazer, né? Mas aí ele iria perder a bênção. Então veja só, uma coisa tão fácil e tão simples, que não tinha polpa, que não tinha espetáculo, que não tinha nada, e que daí ele pensou, não vai resolver. Capaz, eu mergulhar nessas águas cheias de barro, o que vai resolver isso? Então eu iria perder a bênção. E isso acontece hoje, né? Que as pessoas pensam que precisa todo um ritual, uma cerimônia para se chegar diante de Deus. Jesus rasgou o véu quando ele morreu, né? O véu do templo que fazia a separação das pessoas e Deus que ficava no Santo dos Santos, no templo. O véu, quando Jesus morreu, se rasgou de cima a baixo. O que significa isso? Que Jesus, com a sua morte, ele nos livrou das cerimônias. Ele nos livrou das cenas, das coisas muito pomposas, muito cheia de invenção. Ele abriu o caminho para nós chegar diretamente diante do Pai e dizer, em nome de Jesus eu estou aqui. Antes não podia. Depois de Jesus nós podemos fazer isso. Amém? Então hoje você pode ter certeza que a tua oração, às vezes as pessoas têm preguiça de orar, porque pensam que cada vez que orar, tem que ficar lá fazendo cerimônias, cenas e palavras maravilhosas. Não, oração é conversar com Deus. Você chega diante de Deus e diz o que você precisa, em nome de Jesus. Amém. Amém? É simples. E Deus quer ouvir a nossa voz. Eu não estou dizendo que você não pode louvar a Deus. Devemos louvar a Deus. Aí sim, no louvor, você vai dizer, Senhor, Tu é grande, Tu é maravilhoso, Tu é o Todo-Poderoso, o Senhor é magnífico. Tudo isso a gente deve dizer para Deus. Mas quando você quiser alguma coisa, seja direto. Não precisa você ficar dando voltas e voltas e voltas para depois chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou com dor de barriga, me cura? Não precisa. Seja o que for. Deus resolve do problema mais simples ao problema mais complicado. Ele resolve. Amém? Então veja só. Aí Naamã achou um absurdo, né? Como as pessoas acham hoje, se não tiver muita cerimônia na oração. Mas aí os soldados dele falaram. No 13 diz, então se chegaram a ele e os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, aqui meu pai não é que ele era pai dos soldados, não, era forma de falar, maneira de se expressar, meu pai, o meu senhor, meu comandante, esse tipo de coisa. Então eles disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Então às vezes as pessoas complicam e querem piorar a situação. Querem fazer coisas difíceis para ver se Deus
os enxerga fazendo aquele absurdo de difícil, aí Deus vai me abençoar. Não é assim. Jesus veio para facilitar a nossa vida. No fato de nós falarmos com Deus. É chegar e falar. E dizer em nome de Jesus. Se você ora, mas não pede em nome de Jesus, aí você não vai ter resposta. Mas no nome de Jesus, sim, nós temos resposta. Então aqui os soldados, disseram, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você faria. Agora ele só pediu para você mergulhar 7 vezes. O que te custa? Era isso que eles estavam dizendo. O que custa você dar 7 mergulhos no rio? Nós já estamos aqui. Vamos voltar para a Síria sem você ser curado? Então as pessoas complicam as coisas. E aí então ele foi, no 14 diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Então ele obedeceu a palavra que Eliseu tinha falado para ele, deu 7 mergulhos e ficou limpo. Então não precisava nada de muita cena para isso, ele só tinha que obedecer. Então ficou limpo. Então veja só, hoje Deus pede para nós coisas muito difíceis? Não. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas consideram que Deus pede, que é difícil. Mas que se você olhar bem, não tem dificuldade alguma. Às vezes Deus, para te dar uma bênção, sabe qual é o pedido? Estou dizendo que as pessoas consideram que é difícil fazer? É perdoar alguém. Isso as pessoas consideram difícil de fazer. Ah, mas não souberam, se você não sabe o que fizeram para mim, foi muito terrível. Mas e o que fizeram para Jesus? E na hora que eles estavam pregando Jesus na cruz, o que é que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o perdão, eu acho que é o que as pessoas podem pensar que é a coisa mais difícil de se fazer. Mas que na verdade não é difícil. Ah, pastora, mas é difícil porque fizeram isso para mim. Lembre do que Jesus morreu por você sem você merecer. Então o perdão é necessário. Quantas são as pessoas que não recebem as bênçãos e dizem assim, Deus não me ouve porque eu oro, eu peço, eu clamo, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou... Para Deus não importa se você é dizimista ou não para receber uma cura. Ser dizimista é uma ordenança de Deus. Se você quer ter prosperidade, você é dizimista e ofertante. Nada mais. Agora, para você receber a resposta de alguma oração, tem certas coisas que Deus exige que a gente faça. E uma delas é o perdão. E tem muita gente que não perdoa. Daí, quando não recebe, culpa a Deus. Deus não me ama. Deus não sabe que eu existo. Claro que Deus sabe que você existe, Deus te ama. Mas, o que diz no Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados por Deus. Se Deus não nos perdoa, Ele não vai nos abençoar. Ele não vai responder às nossas orações. Então, foi só um exemplo que eu dei aqui de coisas que as pessoas consideram difícil, mas que na realidade é fácil. Porque o perdão liberta a pessoa. Quem não perdoa está preso. Veja só, alguém, vamos dizer assim, alguém te olhou de mau jeito um dia e nem percebeu, mas você dizia, aquela pessoa lá, tá. Ali você fica guardando aquilo ali. Aonde você for, aquela pessoa vai ir com você. Sabe por quê? Porque você não esquece dela. Você vai jantar, a pessoa está junto com você. Por quê? Porque está no teu pensamento, está com a mágoa no coração. Você vai passear, a pessoa vai passear com você. Você vai dormir, a pessoa vai estar lá com você. No coração, na mágoa, no sentimento, na mente. E isso faz com que a pessoa sofra. A outra nem viu o que fez, às vezes. E mesmo que tenha visto e feito de propósito, o nosso dever é perdoar. Mas o perdão liberta quem perdoa.
Então, quem não perdoa está preso. E não é bom viver preso, né? Não é nada bom. Então, aqui só dei o exemplo para comparar no caso de Naamã. Naamã só tinha de mergulhar. Ah, mas a água era cheia de barro, mas e daí? O ser humano é feito de barro? O que custa? Né? Então, o perdão é um exemplo que eu dei aqui. Mas, de repente, Deus pode pedir alguma outra coisa para a pessoa? E essa pessoa disser assim, não, eu não vou fazer isso, porque eu fazer isso, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar do jeito que eu sou. Não. Deus aceita todos do jeito que são. Todos nós viemos a Deus do jeito que nós somos. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, ou nós mudamos, ou nós mudamos. Não tem outra alternativa. Se não mudar, não vai receber a presença de Deus na sua vida. Então tem gente que diz, né, porque a igreja aceita a todos e todos têm que, claro, a igreja aceita a todos. Todos que vierem do jeito que vim. Mas quando a pessoa chega na igreja e encontra a palavra, aí tem que existir mudança de vida. Então não pode continuar sendo o que era. A pessoa pode frequentar a igreja, pode frequentar para a vida inteira e nunca mudar, mas daí é mal para ela mesma. Então, se quer servir a Jesus, tem que vir do jeito que está, mas depois tem que mudar. Porque Deus não aceita que nós venhamos a continuar no pecado. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então, Jesus disse, venha aquele que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. A pessoa pode vir do jeito que está. E Jesus aceita e a igreja tem que aceitar. A igreja é para todos. Mas depois que a pessoa vir, tem que existir mudança de vida, que é o que eu falo sempre para vocês. Se vir e não mudar de vida, posso continuar vindo na igreja do jeito que estou? Claro que pode, ninguém vai te proibir. Mas você está prejudicando a você mesmo. Então tem que haver mudança. E Naamã precisou então mudar, tirar de dentro do coração dele o orgulho e mergulhar nas águas do Jordão para poder ficar curado. Se ele tivesse se mantido assim, de narizinho empinado, ele voltava para casa leproso. Mas daí quando os soldados chamaram a atenção dele, ele reconheceu, com certeza foi e mergulhou. Já que estou aqui, o que custa? Né? Mergulhou 7 vezes no Jordão e ficou com a pele igual a de uma criança. Ou seja, ficou com uma pele linda. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra do profeta de Deus e Deus agiu na vida dele. Então é isso que nós temos que entender, meus amados. Quando nós ficamos cheios de orgulho, cheios de vaidade, e não queremos obedecer a Deus, não, Deus pode me pedir o que quiser, mas não peça para eu perdoar tal pessoa. Então você nunca vai receber nada de Deus. Entendido isso? Amém? Então, como eu falei do orgulho, né? Até foi não sei se foi semana retrasada, não sei, eu estava ouvindo um rabino falar, e esse rabino contou a história. Acho que pode abrir a porta agora, irmãos, se quiser abrir. Só um lado pode abrir. Ele estava contando a história quando o povo de Israel passou no Mar Vermelho. Saiu do Egito e passou no Mar Vermelho. Isso que ele falou não está escrito na Bíblia, é a história do povo judeu, é a Torá oral que eles chamam, que eles vão contando de pai para filho, e isso vai chegando, ao nosso conhecimento. Então ele falou o seguinte, eu achei muito interessante, que quando Deus disse para Moisés que o exército estava atrás deles e na frente deles tinha o mar, o que eles iam fazer, O povo ficou apavorado. E Moisés, com certeza, coitado, disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? E Deus disse, siga.
mas seguir, vou entrar no mar? Né? E era bem isso que Deus queria. Então Deus mandou eles entrarem no mar. Deus disse para Moisés usar o cajado e tal. Mas daí o rabino então contou assim, porque a história judaica, né, eles entendem bem disso. Ele disse que eles tiveram que entrar no mar antes de o mar abrir. O primeiro que entrou no mar teve que pisar nas águas assim ainda, antes de abrir. E o primeiro que entrou foi Calebe. Isso o povo, a história judaica conta, não está escrito isso na Bíblia. Que o primeiro que entrou foi Calebe. E daí eles começaram a entrar. Quando eles pisaram, o mar se abriu. Então, primeiro, tiveram que agir. Mas que quando eles entraram, então, a água veio até aqui, ó. Até aqui. Por quê? Daí isso que eu achei interessante. Ele disse assim, quando a água chegou aqui, próximo ao nariz, então, Deus abriu o mar. E o Calebe foi o primeiro. Aí ele usou a seguinte explicação. Quantas são as vezes, irmãos, que o orgulho nos impede de receber bênçãos? Porque até a água chegar aqui, a bênção ainda não tinha chegado, o mar ainda não tinha aberto. Se eles ficassem assim, ó, para evitar que a água chegasse, ia demorar mais para o mar abrir, porque ia demorar mais para a água chegar aqui. Entenderam? Então daí esse rabino, muito sábio, o rabino, ele explicou assim, quantas são as vezes que nós perdemos bênçãos por ser assim, ó, orgulhoso, soberbo, estamos de nariz empinado e não queremos nos dobrar diante de Deus, a bênção vai demorar a chegar, até a pessoa se humilhar e dizer realmente não sou nada, ou seja, baixar, né, tirar o orgulho, quando a água chegar aqui, aí o mar abre. Ficou entendido isso? Então esse foi um rabino que contou, não está na Bíblia, tá, irmãos? É a história do povo judeu, mas que eu achei assim muito interessante. E tem pessoas, às vezes é justamente isso que aconteceu aqui. Enquanto Naamã estava de nariz empinado, soberbo, dizendo não vou mergulhar nesse rio sujo, ele estava com lepra. Quando ele baixou saiu o orgulho e veio a humildade, ele mergulhou, a água chegou, foi curado. Às vezes as pessoas não recebem bênção só porque vivem assim, ó, narizinho empinado, soberbo, eu sei, eu posso, eu faço. Né? Então isso serve de lição para nós. Quantas são as vezes que a gente perde bênção por não querer se humilhar e fazer o que Deus manda na sua palavra. Ficou entendido isso, irmãos? Então o que nós precisamos saber é, não sou nada sem Jesus. Não sou nada sem o Senhor. E Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo, Ele conhece o teu e o meu coração. Ele sabe qual é o nível de soberba, de orgulho que tem dentro de nós. E se não tiver mais nada, amém, temos que matar esse orgulho. Não podemos ter mais nada de orgulho dentro de nós. Porque o orgulho que levou à queda de Lúcifer, né? Foi ali que tudo começou. Então vamos tirar o orgulho de nós e vamos entrar no mar. Quando a água chegar aqui, o mar abre. Se demorar mais um pouquinho, o mar ainda continua agitado. Ou seja, a bênção não chega. Deu para entender essa comparação? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus. Então nós não terminamos de explicar todo o texto que lemos, mas Naamã foi curado. Fazer um resuminho rápido. Eliseu não quis os presentes de Naamã, mas Naamã fez um pedido. Isso aqui eu queria pôr aqui para você ainda. O pedido que Naamã fez para Eliseu, ó, no versículo 17. Disse Naamã, se não queres os presentes, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos,
Porque nunca mais oferecerás de teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O que Naamã fez? Naamã se converteu ao Deus de Israel naquele momento. E o que ele pediu então foi 2 cargas, cargas de 2 mulos. Então, botar terra, em alguma bolsa, alguma coisa, pôr em cima ali dos animais, para ele levar para a casa dele. Por quê? Porque em cima daquela terra, que era a terra de Israel, então, ele iria fazer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. E ele disse, nunca mais vou fazer sacrifícios a outros deuses, porque ele provavelmente tinha feito muito sacrifício, pedindo muito a cura para os outros, que a gente sabe que não são deuses, são demônios, mas agora Deus, o Senhor Todo-Poderoso, curou ele. Ele disse, nunca mais vou fazer sacrifício a outro Deus, e vou adorar só em cima dessa terra que eu estou levando daqui. Nós não podemos nos surpreender se quando nós chegar no céu, Naamã estiver lá. Eu acredito que está, porque diz que ele passou a servir ao Senhor. Então, provavelmente, Naamã está salvo, E era sírio, ele nem era judeu, mas aceitou o Deus de Israel. Foi livre do orgulho, foi curado e ainda, possivelmente, eu não posso afirmar que a gente não pode, mas possivelmente tenha sido salvo. Que bênção, Quando a gente tira o orgulho, só vem bênção para nós. Então, seja uma pessoa de coração simples, humilde, não seja soberbo. Ninguém é melhor do que ninguém. Dinheiro não dá nada. Dinheiro pode dar coisas materiais que um dia vão acabar rapidinho, mas não salva, não cura, não dá alegria, não dá paz. Então vamos servir a Jesus que dá tudo isso para nós, Amém?